Ei, gente, tudo bem? Eu sou o João Novaes, acadêmico do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e eu estou aqui para apresentar para vocês, hoje, o trabalho da disciplina de Parasitologia aplicada à medicina. O nosso grupo ficou responsável pelo tema de artrópodes parasitos, e por isso a gente pegou um relato de caso sobre infestação da cânula de traqueostomia por miíase. Os integrantes do grupo são Bernardo Buitrago de Andrade, Jéssica Ariane Dias Silva, eu, João Vitor de Novaes, a Laura Clara Bretas de Matos e o Luiz Augusto Castro Ribeiro. Primeiramente, eu vou introduzir com uma descrição do caso clínico englobado pelo artigo. COG masculino, negro, 49 anos, procedente de Florianópolis, residente em Capivari de Baixo. História prévia de etilismo e tabagismo pesados. No final de 2006, foi diagnosticada neoplasia maligna de laringe glote avançada, em tratamento quimioterápico desde março de 2007, procedendo-se à traqueostomia e à sondagem nasoentérica. Em novembro de 2007, verificou-se infestação das adjacências da cânula de traqueostomia por miíase com presença de orifícios ao redor da mesma, além de grande quantidade de secreção purulenta e odor fétido no local. Foram retiradas aproximadamente 20 larvas da região cervical anterior, sendo que não se conseguiu retirar todas. O paciente reside em casa de madeira, juntamente com 2 irmãos, e encontrava-se em más condições de higiene. A hospitalização institui-se tratamento com clindamicina, ivermectina, dipirona e cetoprofeno. Os curativos eles eram realizados 2 vezes por dia, com remoção da miíase, e lavação do pescoço com povidine. A troca da cânula da traqueostomia era feita diariamente. O paciente vivo em tratamento paliativo para o carcinoma da laringe. Agora, irei fazer uma breve introdução sobre alguns dos aspectos importantes acerca dessa doença, miíase. Como exemplo, os agentes etiológicos que estão envolvidos na miíase, a localização das lesões, como ocorre a transmissão e alguns fatores predisponentes da doença. Acerca dos agentes etiológicos, é importante que a gente elucide que o berne ele é provocado pela mosca berneira e que a bicheira ela é provocada pela mosca varejeira. E a gente pode visualizar as nomenclaturas científicas dessas moscas no tópico em questão. Além disso, em se tratando da localização das lesões, é possível afirmarmos que as lesões elas são geralmente cutâneas, subcutâneas e cavitárias, com destaque para as cutâneas e cavitárias. Ademais, é importante destacar que a transmissão da miíase ela ocorre através da deposição pela mosca de larvas em ferimentos ou lesões na pele, sendo que essa deposição ela pode ser feita tanto de maneira direta quanto por meio de mosquitos e fômites. Para completar a introdução, os fatores predisponentes, ou seja, os fatores de risco da miíase, devem ser contemplados e, dentre eles, destacam-se debilidades física e mental, higiene inadequada, feridas acidentais, desidratação, elefantíase e infestação por piolhos. E, para além disso, a gente considera também essencial destacar que a incidência dessa doença é relativamente baixa na espécie humana. Na discussão, contemplaremos aspectos epidemiológicos, patogenia e fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia da miíase. Em relação aos aspectos epidemiológicos, é possível afirmar que a doença, a miíase, ela tem predomínio por meio rural, por países subdesenvolvidos, por regiões tropicais quentes e por pessoas de classe socioeconômica desfavorecida. E para ser mais específico, tem uma maior prevalência em pessoas idosas e debilitadas do sexo masculino e idade entre 30 e 70 anos.
Agora, tratando-se da patogenia e da fisiopatologia da amíase, é importante que a gente evidencie que as larvas depositadas pelas moscas berneira e varejeira, citadas anteriormente, elas têm os seus desenvolvimentos em órgãos e tecidos dos animais hospedeiros, que são animais vertebrados. E, além disso, a nutrição dessas larvas, ela é oriunda de tecidos, que podem ser tecidos vivos ou mortos, e substâncias líquidas do hospedeiro. Esse desenvolvimento das larvas no corpo do hospedeiro pode causar um processo inflamatório que se desenvolve nos tecidos adjacentes, podendo ou não evoluir para uma ulceração ou para uma necrose tecidual. E para finalizar essa parte, as complicações mais frequentes quando o assunto é miíase são erosão de ossos e dentes, celulite, bacteremia e óbito. Por sua vez, o diagnóstico clínico de miíase, ele ocorre quando o paciente ele queixa ao médico sintomas como prurido intenso e dor local. E o médico, muitas vezes, ele consegue até visualizar as larvas e as lesões adjacentes nos tecidos. E os exames complementares, eles são muito utilizados para detectar as complicações da miíase. E alguns dos exemplos desses exames, desses métodos imagiológicos, são a ultrassonografia, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. O tratamento mais indicado para a miíase é a remoção das larvas com o uso de compostos químicos. A técnica para a oclusão do orifício, ela é realizada com esparadrapo e algumas substâncias, por exemplo, óleo mineral, manteiga, cosméticos e gordura suína. E essa técnica, ela faz com que a larva, ela sofra asfixia e por isso saia do local lesionado. Na técnica de compressão, são utilizados 2 ml de lidocaína, que é um anestésico local, que com a pressão faz com que tenha a expulsão da larva de maneira íntegra. E também existe o caso cirúrgico, no qual ocorre uma remoção cirúrgica através do debridamento tecidual, um procedimento realizado para remover tecidos necrosados, infeccionados de feridas, melhorando a cicatrização e evitando que essa infecção ela se espalhe para outros locais do corpo. E nessa remoção cirúrgica tem a retirada total das larvas. Como formas profiláticas para a miíase, temos a proteção das áreas cutâneas lesionadas, o controle da população de moscas, o uso de repelentes e roupas protetoras em áreas endêmicas, principalmente em viagens, por exemplo, e cuidados gerais de higiene pessoal e acesso à água potável. A partir desse momento, nós iremos relacionar o caso clínico do artigo, do relato de caso, com as informações que trouxemos acerca da doença em questão, a miíase. Como foi apresentado no próprio caso clínico, o paciente apresentava vários fatores predisponentes para a miíase, como alcoolismo, tabagismo, imunossupressão por causa da neoplasia e da quimioterapia que ele fazia, tecidos expostos por causa da abertura da traqueostomia, debilidade física e mental, higiene inadequada, clima tropical brasileiro e situação de vulnerabilidade social. Dessa forma, é totalmente plausível afirmarmos que esse paciente, do caso clínico, ele tem uma enorme predisposição a ser contaminado com miíase, devido a todos esses fatores listados nesse slide. Além disso, podemos afirmar que o tratamento instituído nesse paciente, ele é condizente com a literatura, porque teve a remoção manual das larvas, a higienização, a troca da cânula de traqueostomia, o uso de vermectina e um adendo para esse tópico, porque o uso de vermectina ele é comum, muito comum na medicina veterinária, mas geralmente é restrito em humanos, ainda que tenha várias literaturas que descrevam bons resultados terapêuticos do uso da ivermectina para miíase, e também a profilaxia com antibióticos. Para concluir, nós iremos agora elucidar alguns empecilhos ao combate da miíase
sendo que, dentre esses, destacam-se que a maioria dos diagnósticos não são registrados por razões culturais, sociais e médico-políticas. Os estudos ainda são muito escassos sobre a míase humana e, na maioria dos casos em que as larvas são retiradas, não há envio para o laboratório de referência, para que seja pesquisado, estudado e tudo mais. Então, isso causa um impedimento da identificação. Essa é a nossa referência do relato de caso, utilizado pelo grupo para desenvolvimento do trabalho, e a gente agradece muito pela atenção. Estamos totalmente abertos para responder dúvidas, perguntas que vocês tiverem. Muito obrigado.